pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. E hoje tenho o prazer de receber a Flávia Marquezini. Flávia, muito obrigada pela tua presença e disponibilidade. Eu que agradeço, Letícia. É um prazer estar com vocês. Gente, eu vou apresentar aqui a Flávia então, porque hoje o nosso tema é um ano eleitoral, tem muitas pessoas perguntando sobre a estrutura de implementação de compliance a nível municipal. E estamos aqui hoje com a especialista para nos ajudar a entender um pouquinho mais, eu inclusive, né, porque não atuo na área pública. Então a Flávia é procuradora do município de Vitória e é sócia fundadora da Marquezini e Campus Lírio Advocacia, Consultoria e Compliance. Além disso, ela também é professora de Direito Ambiental, Direito Urbanístico e Compliance dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória. Lá ela também coordena a pós-graduação em Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Ela é consultora de sustentabilidade e compliance da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, Rede. Então, estamos falando bem com a pessoa certa aqui para nos ajudar a entender um pouco mais como percorrer as melhores práticas de compliance numa estrutura de um município. E essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, Flávia. Quais foram os primeiros passos e como que vocês começaram? Como tiveram essa ideia? Então, tudo começou com a edição da Lei Anticorrupção, né? Como todos vocês sabem, a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade. Então, nós precisamos nos adequar à legislação. Embora não tenha havido uma obrigatoriedade, essa noção de aproveitar o momento da Lei Anticorrupção para conseguir fazer cumprir o já previsto na Constituição de 88, o princípio da moralidade administrativa, com todas aquelas ações, eu acho que foi uma boa oportunidade que muitos municípios viram. Nem todos tiveram condição de implementar. Mas tudo começou com isso, com a edição da lei e principalmente com as pessoas. Como todo programa de compliance, ele é muito mais focado nas pessoas do que nos processos. Então, a nossa subprocuradora-geral, a doutora Alessandra, ela foi fazer um curso de pós-graduação, eu já estava lecionando, estudando, lecionando, ela foi inclusive aluna da nossa pós, e, enfim, uma pessoa muito entusiasmada e conseguiu mobilizar o prefeito, os secretários. Eu acho que ela tem muito mérito nesse processo. E aí, o primeiro passo foi regulamentar a lei anticorrupção em âmbito municipal. Então, a gente editou um decreto, já que a 12846 é uma lei nacional, de caráter nacional, então nós fizemos somente um decreto para regulamentar a sua implementação em âmbito municipal e criamos uma estrutura. Em razão das limitações, muitas vezes orçamentárias, a gente estava num período de crise econômica e tudo, a gente procurou aproveitar ao máximo a estrutura já existente. Então, nós já tínhamos uma controladoria, e aí a gente simplesmente transformou uma gerência que já existia na gerência de integridade, aí isso simplesmente modificou o seu foco, o seu objeto. Atualizamos, buscamos um processo iniciamos um processo de atualização e modificação do Código de Ética dos Servidores Públicos, criamos um fundo, tudo também por meio de legislação, porque na administração pública a gente precisa de lei para boa parte das nossas ações. Então, foi feito por meio de lei a criação do Fundo de Combate à Corrupção, após a regulamentação do PAR municipal, então, com o processo administrativo de responsabilização, os valores eventualmente arrecadados com esse processo e as sanções ali de natureza pecuniária aplicáveis seriam revertidas em favor de um fundo de combate à corrupção, e esse fundo também tem uma despesa vinculada, ou seja, seus recursos só podem ser aplicados nas ações de combate à corrupção. Além disso, o município incrementou bastante, e aí foi uma das ações, eu acho, que mais avançou, o nosso portal da transparência. Então, para quem tiver interesse, é só entrar lá no Transparência Vitória, que, enfim, está bem bacana, bem fácil de usar. Criou um observatório social, e aí não só para as ações anticorrupção, mas para as políticas em geral, e aí acabou dando mais transparência para todas as ações do município. E eu acho que o mais importante e o mais desafiador na administração pública, quando a gente vai implementar, seja Estado, municípios, até na própria União, é conseguir essa transversalidade que é necessária, ou seja, fazer com que essas políticas elas atravessem todos os setores da administração pública, todas as secretarias, elas consigam a capilaridade necessária. Acho que esse é um dos grandes desafios. Por quê? Porque as administrações públicas elas foram concebidas bem dentro daquele modelo
cartesiano, fragmentado, né, de secretarias, departamentos, cada um no seu quadrado, fazendo somente aquilo que é da sua competência. E a gente sabe que um sistema de integridade bem implementado não funciona assim. Ele precisa ser verdadeiramente sistêmico, integrado, né, contar com a cooperação. Então, acho que hoje, depois de todos esses passos, a gente está concluindo a revisão do Código de Ética, a atualização. Teríamos concluído se não fosse a pandemia, né? Mas a gente está avançando nisso. Acho que o nosso maior desafio agora é conseguir essa capilaridade para que a gente possa dizer que realmente a gente tem, né, um sistema de integridade implementado no município de Vitória. Flávio, você pode aqui só uma pergunta rápida deixar para a gente o número do decreto para ficar fácil a consulta depois? Veja só um minutinho aqui. Nosso decreto é 16522 de 2015. 16.522 de 2015. Maravilha. 2015, então, até hoje, já são 5 anos. E você mencionou aqui muitas ações, eu anotei, achei muito pertinentes, porque a gente faz o paralelo, eu aqui com o mundo privado, e vamos percorrendo lá o apoio da alta administração. Você mencionou o apoio da subprocuradora-geral, que mobilizou prefeitos, secretários. Depois a gente tem a instância responsável, acho que você assume muito esse papel hoje também. Passamos pela análise de riscos. Lembrando que esse nosso conteúdo depois vai ficar acessível para pessoas que não têm tanto conhecimento e não estão há tantos anos trabalhando na prática com compliance quanto você. Então, eu queria te pedir assim, que dicas ou que desafios você encontrou e, em função deles, que dicas você daria para essas pessoas que têm essa vontade de começar a implementação de um sistema ou de iniciativas mesmo de compliance dentro de uma gestão, né? Sejam prefeitos, sejam controladores, dentro desses municípios. O que você diria assim, esses foram os principais desafios, talvez vocês se deparem com essas dificuldades, mas segue por aqui que pode dar certo. Eu acho que o principal desafio, e aí, embora a administração pública não tenha aquela questão do apetite de risco que tem a administração privada, mas ela tem muitas vezes uma cultura, né, mal instaurada, né, uma cultura patrimonialista instaurada, nepotismo, enfim, uma série de outras fraudes que não são exatamente as mesmas das empresas, mas que também contribuem muito para a perpetuação desse sistema, né, corrupto que a gente enfrenta no Brasil. Então, acho que o principal desafio, primeiro, é querer fazer, convencer a alta administração, tá? No município de Vitória não foi tão difícil, já havia uma predisposição, momento político, as grandes operações, né, da Polícia Federal acabaram deixando o administrador público com um certo receio, então querendo fazer. Então, isso que é muito importante. E agora, eu acho que a gente volta a ter um momento propício, por quê? Porque avançam as leis que passam a exigir programas de integridade das empresas que vão contratar com o poder público. E uma coisa que a gente conversa muito com os prefeitos é isso. Não adianta você passar a exigir uma lei, né, da empresa que contrata com você se você não fez o seu dever de casa. Como é que você vai exigir que o seu controlador, o seu auditor, avalie a integridade do programa avalie, né, a eficácia e a efetividade do programa de integridade de uma empresa que vai contratar com você, se você não tem o seu programa de integridade, se você não tem na administração pública, né, o programa implementado. Aqui no estado do Espírito Santo, eu me lembro que eu tive uma conversa com o nosso secretário de Transparência e Controle, e ele disse isso, ele falou, Flávia, a gente não vai passar a exigir das empresas enquanto a gente não fizer o nosso dever de casa. E eu achei a fala dele perfeita, acho que é isso mesmo. Então, o desafio, vamos fazer os nossos deveres de casa. E aí, para mudar essa cultura, primeiro, a gente precisa fazer o dever de casa básico, que já estava previsto na Constituição. Tomar cuidado com o excesso de cargos comissionados, fora das hipóteses legais, porque a gente sabe que o cargo em comissão, né, ele acaba, muitos são excelentes, eu não gosto de generalizar, mas ele está por pouco tempo da administração pública. Ele sabe que quando mudar aquela gestão, ele vai sair. Com isso, o compromisso com a integridade do sistema muitas vezes é menor. Então, assim, fazer parte dessas instâncias responsáveis, pelo menos uma parte dos servidores efetivos. Eu acho que isso é muito importante, que são aquelas pessoas que vão continuar. Né? Colocar a importância de os riscos que se exigem, os riscos de imagem, né? Os riscos de sanção. Não tem jeito, a gente tem que fazer um certo terrorismo, assim, né? Fala que o ser humano aprende no amor e na dor. Então, quando a gente vai tentar convencer a alta administração e convencer os servidores, a gente tem que mostrar as vantagens,
o quanto isso pode melhorar a qualidade, o ambiente de trabalho, diminuir os riscos para aquele servidor, porque a gente tem muitos órgãos de controle nas nossas postas, né? A gente tem Tribunal de Contas, Ministério Público, além das instâncias internas. Então, assim, diminui o risco, faz com que o trabalho flua melhor, aumente a eficiência, acho que isso é importante. Então, a gente tem que apresentar as vantagens, mas também demonstrar quais são os poréns, né? Olha, se nós não fizermos, os riscos que a gente corre, as condenações, Tribunal de Contas, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, responsabilidade penal, né? Hoje a sociedade está muito atenta para isso, então existe um controle social muito grande. Eu acho que o desafio é esse, é convencer, né, enfim, a alta direção e convencer e mobilizar, né, os servidores públicos em prol dessa cultura. Esse, na minha opinião, é o grande desafio, e as experiências exitosas mostram que foram exitosas porque alcançaram esse objetivo. Flávia, Vitória tem mais ou menos, se não me engano, 200 mil habitantes, é isso? É um pouco mais, a gente está chegando a 400 mil habitantes, assim, Nossa, próximo a 400 mil habitantes. Procurei no Google e errei feio, na verdade. Peguei... Não, mas então o problema é do Google, né? Não foi seu. A gente tem 300 e acho que 70 e poucos mil habitantes. Mas que bom que você corrigiu, mas, bom, já é um município de médio para grande porte, né? Médio porte. Uhum. Acho que várias das ferramentas que você tem utilizado são também porque a tua estrutura possibilita isso. Então, duas perguntas em uma. Qual que é a estrutura hoje? Quem é que está comprometido com essas iniciativas? Ficam dedicados full time só para isso? Vocês precisaram de rever ou contratar pessoas específicas? E o que você recomenda para municípios pequenos? Vamos olhar para a realidade de 50 até 100 mil habitantes, né? Ou até menos que isso, que talvez não consigam ter a mesma estrutura que você tem aí. Ótimo. Olha só, aqui a gente estava num momento de crise financeira muito grave. Então, a gente não pôde investir realmente recursos nisso. Como eu te disse, a controladoria passou a ser nossa secretaria de referência e aí foi transformada uma gerência que já existia na gerência de integridade. Então, foi tudo assim, reutilização e reaproveitamento, né, da turma que estava. Aí, essas pessoas passaram por treinamento, algumas, como eu disse, fizeram curso de pós-graduação. Agora, na administração pública, nada funciona bem se a gente tiver somente aquele setor. Então, por exemplo, a comissão de par, ela tem servidores da controladoria, da corregedoria, da procuradoria, da secretaria de administração. Então, esse foi um cuidado que a gente teve. Essa comissão da qual eu participo, que é a comissão de revisão do Código de Ética, né, e a gente vai avançar em algumas ações da implementação do programa, é também bem multidisciplinar. A gente tem servidores da Corregedoria, da Procuradoria, da Controladoria e da Secretaria de Administração. E muitas vezes a gente marca reuniões assim, com a Secretaria de Fazenda, quando é necessário algum investimento, aí a gente realiza treinamento e capacitação, né, para os representantes das comissões administrativas ou das comissões de sindicância de outras secretarias, porque assim, as administrações públicas, elas já tinham as comissões de PAD, Processo Administrativo Disciplinar, né, dentro das suas respectivas corregedorias. O PAD é uma coisa que ele vai investigar as infrações à legislação mesmo dos servidores públicos, e outra coisa são as infrações éticas. Muitas vezes há uma certa coincidência, né? Uma mesma conduta pode configurar simultaneamente infração administrativa, violação do Estatuto dos Servidores e infração ética. Mas as sanções são distintas e os processos correm perante instâncias separadas. Então, o que a gente fez foi isso, foi aproveitar estruturas já existentes, buscando aprimorar, integrar, né? Mas sem custo extra, porque a gente realmente não tinha naquele época. O investimento feito foi mais no portal, né, da transparência, enfim, um site bacana, de fácil utilização, fácil acesso, no canal de denúncias, que assegura o sigilo, isso a gente fez também, está lá no portão da transparência. Então, qualquer cidadão que queira fazer qualquer denúncia, pode fazer, tá? E isso é muito importante, nós tivemos muitas demissões, por exemplo, de fiscais envolvidos com corrupção, nós recebemos muitas denúncias, casos de assédio que enfim, acontecem, né, com frequência em todas as instâncias públicas e privadas. Então, o acesso ao nosso canal de denúncias, seja pelo canal de denúncias propriamente dito, seja pela o telefone geral da prefeitura, que é aquele, né, o telefone da ouvidoria, que é uma outra instância também que nos ajuda muito,
é o 156, às vezes as denúncias chegam pelo 156. Então, chegam por várias, né, de vários lados, e aí o município, verificando, né, indícios, ele vai e continua com os processos, dá prosseguimento, entendeu? Então, mais ou menos assim que funciona. Para os municípios pequenos, o que eu sugiro é isso, é você saber dar o passo do tamanho da perna, né? Tem até um artigo muito interessante, foi publicado no livro do Marcelo Zenck e do Rodrigo Pironti, da Irene Nohara. Ela fala sobre isso, o princípio da realidade, aquele princípio lá da Lindbe, né, aplicado aos municípios. Não dá para dar um passo maior que a perna. Então, se você já tem uma auditoria, ou uma controladoria, uma corregedoria, utilize aqueles servidores e faz um código de ética, né? Vai fazendo treinamento, capacitação, dê transparência, coloque lá no portal, né? Vai começando com as pequenas ações até conseguir, né? A gente tem que ir realmente aos poucos, não adianta você querer ter uma estrutura igual a da capital se você não tem estrutura para tanto. Legal. E você falou sobre o canal de denúncias, como que foi? Vocês desenvolveram internamente? É algum externo que presta esse serviço para vocês? E quem é que fica responsável por receber esses relatos? Quantas denúncias mais ou menos vocês recebem por mês? Não sei se você tem essa informação específica, mas só para a gente entender e poder explicar um pouquinho mais para as pessoas como essa ferramenta é importante, tanto no poder público quanto na iniciativa privada. Então, a gente, na administração pública, a gente tem uma subsecretaria, que é a SubTI, ligada à Secretaria de Fazenda, que ela é responsável por essa implementação dos sistemas de tecnologia, de inovação em toda a prefeitura. Então, foi ela que conduziu esse processo. Tá? Algumas iniciativas ela subcontrata, outras não. Eu não tenho informação exata para dizer se o canal de denúncias foi subcontratado. Eu acho que não, porque por ser uma questão simples do ponto de vista tecnológico, eu acho que a própria SubTI fez. O cuidado que a gente teve, porque a gente sabe que muitas vezes se recomenda que o canal de denúncia seja terceirizado para evitar qualquer tipo de perseguição, vazamento de informação, foi que os servidores responsáveis por esse canal de denúncia, eles tivessem que assinar termos de sigilo, confidencialidade e tudo mais. Então, assim, essa é uma dica, eu não tenho como precisar para você exatamente como foi feito no município, porque eu não fiquei responsável por essa parte de implementação do canal. Tá? Mas eu estou falando genericamente, se o município não tiver condições de contratar um canal de denúncia terceirizado, ele pode fazer com sua própria equipe, desde que os servidores responsáveis pelo recebimento da denúncia, eles sejam cercados aí de toda um controle e o comprometimento com a confidencialidade desses dados. Tá? Então, eu acho que esse é um caminho que, diante de algo melhor, né, os municípios pequenos podem fazer. E como que é o teu dia a dia hoje? Quais são as principais funções pelas quais você fica responsável? A equipe com quem você interage? Como que funciona? Embora a gente não classifique como um sistema de compliance funcionando, mas está quase lá, né? Está quase lá, a gente está caminhando para isso. A ideia é essa. Então, como que funciona? Olha só, um dos desafios é que eu não sou exclusiva da controladoria, né? Nem eu, nem nenhum dos servidores que participam. Então, assim, a gente tem as nossas obrigações ordinárias, e aí eu, como procuradora, tenho um monte de processos administrativos e judiciais para atuar, mas aí a gente tem as reuniões periódicas de revisão, de atualização do código de ética, né, de discussão dos problemas. A gerência de integridade da controladoria, ela está todo o tempo processando as denúncias, abrindo par, né, julgando esse par. Então, essa é a rotina, tá? Tem a comissão gestora do fundo, que está gerenciando esses recursos, avaliando de que forma entram as receitas, são aplicadas, aí, realizadas as despesas. Então, assim, cada peça dessa engrenagem que está sendo formada tem uma atribuição, tá? Como a procuradora-geral, a subprocuradora-geral, ela tem essa liderança sobre esse processo. Então, ela coordena, ela fica como nossa instância consultiva, muitas vezes, solução de conflitos, né, muitas vezes de entendimento, e ela ficou assim, como se fosse uma representante do prefeito, né, na liderança, né, no topo desse sistema de integridade. Até pelo perfil que ela tem, que é muito apropriado, é isso mesmo. Mas é importante que, né, que a administração pública escolha uma pessoa que tenha perfil para lidar com essas questões, sabe agir com o rigor necessário, né, saiba compreender as limitações da realidade fática. E no município de Vitória, como eu disse, eu acho que as coisas estão funcionando bem, graças a essa liderança tanto do controlador-geral, da nossa subprocuradora-geral e dos servidores que foram envolvidos aí.
Uhum. E vocês têm no radar aí para os próximos passos a exigência desses mesmos mecanismos das empresas que contratam com o município, né? Você falou que seria fazer a Sim, primeira tarefa de casa e depois sim. Na nossa licitação, a gente já alterou os nossos editais. Então, a gente já tem, por exemplo, cláusulas de compliance nos contratos administrativos, né? Então, aquele compromisso de que as empresas não podem impedir, exigir qualquer vantagem, de que os servidores, de que os fiscais de contrato. Então, isso a gente já fez, já alterou os nossos editais, os nossos contratos administrativos. E o próximo passo é realmente, a gente já tem até minutado, a Alessandra já até minutou, né? Só não publicou, passou a exigir ainda, porque a gente realmente quer estar com a nossa estrutura interna mais organizada para passar a exigir dos terceiros, né? Eu acho que essa é uma questão também que acontece nas empresas. Quando você vai fazer a due diligence de terceiros, você passa a exigir dos terceiros, é importante que você tenha a sua estrutura interna organizada. Na administração pública está funcionando assim também. Uhum. Ô, Flávia, desculpa a minha ignorância, que eu não sou advogada, mas para saber assim, bem na prática, a gente tem essa necessidade que você comentou da regulamentação, né, na administração pública. Então, antes de começar esses movimentos formais, nós precisamos do respaldo legal. Mas tem como o pessoal que está com boa vontade, quer começar a fazer alguma coisa, revisar um código, olhar para algum documento, ou começar a fazer alguma coisa sem a necessidade regulatória prévia? Sem dúvida, porque a Lei 2846, ela é auto-aplicável. Quando a gente fez um decreto, fazer um decreto é mais fácil, porque o decreto ele é um ato do executivo, você não precisa passar pelo legislativo, né? Então, um decreto pode ser uma boa coisa, mas você pode fazer um regimento, uma instrução normativa, só algo para orientar, trazer uma padronização. Hoje a gente já fala que a administração pública ela não está mais sujeita ao princípio da legalidade, e sim da legitimidade. Como a 2846 é uma lei de caráter nacional, ela é auto-aplicável, qualquer ato da administração pública pode trazer essa regulamentação para o âmbito interno. Mas se você não tiver condições de fazer nem isso, é uma ótima iniciativa você começar a analisar os instrumentos que você já tem mesmo. Elaborar um código de ética e conduta para os servidores, promover um treinamento, uma capacitação nesse sentido, porque eu acho que o principal objetivo do sistema de compliance não é só você ter as regras claras, é principal, porque regras claras a administração muitas vezes já tem e tem aos montes, né? O mais importante é você mudar a cultura, né? A cultura que existe. Então, existem, as pessoas, às vezes a gente fala assim, porque aquela pessoa, caráter é algo que já se nasce, que não sei o que. Não é assim que funciona, não. Existem algumas culturas, algumas condutas que elas vêm realmente de uma questão cultural e que com o tempo, com a maturidade, com o aprendizado, a gente vai mudando. Quem pode dizer que nunca parou em fila dupla? Eu mesma, há alguns anos atrás, estou com muita pressa, é rapidinho, né? Você vai encontrar uma justificativa para aquilo. Hoje, com muito mais consciência do que é ética, né, coletiva, eu já não faço mais isso. Então, a gente precisa fazer isso, mobilizar os outros servidores, mostrar para eles o quanto isso é importante para fazê-los trabalhar com mais tranquilidade, com menor risco de serem responsabilizados, porque hoje o servidor público ele tem muito medo de ser responsabilizado, né? E é isso, é fomentar essa cultura. Então, eu acho que o bom passo é isso, promover, elaborar um código de ética e conduta, realizar uma boa capacitação e aí traçar um projeto, um plano de ação, né? Com os passos necessários. Podemos começar por aí. Legal, então já daria para o pessoal começar a fazer alguns encontros, palestras, promover esse debate, agora virtual, né? Mas trazer a discussão, à luz a discussão desse tema, por mais que ainda seja muito embrionário. Acho que seriam algumas iniciativas para começar a fomentar algum entendimento, né? Claro, como eu falei, você já tem 5 anos de, não só de ação acontecendo, mas inclusive com esse respaldo do próprio decreto. Então já é um outro nível de maturidade, mas o que a gente vê a nível nacional aí no nosso país é que é um tema ainda muito novo, né? Tanto nas Muito empresas novo. quanto para a administração pública. A gente já poderia, então, sugerir para o pessoal começar algumas ações, mesmo que mais tímidas, talvez sem tanta robustez, mas que vão ser embriões para o fomento dessa cultura que se almeja, né? Sim, e mais, você pode se espelhar, não precisa inventar a roda, você pode olhar o que outros municípios já fizeram. A gente tem um município aqui na região metropolitana de Vitória, chamado Cariacica, que é um município pequeno também, mas que ele fez um trabalho incrível. Eu fui no lançamento do programa de integridade deles, eles me convidaram para dar uma palestra,
E eu fiquei impressionada, fiquei orgulhosa, porque algumas das pessoas que capitanearam ali são nossos ex-alunos, e fiquei impressionada com a qualidade do trabalho deles, o que eles fizeram, né? A estrutura que foi criada, com pouco recurso. Então, acho que a gente não precisa inventar a roda, a gente pode buscar na internet municípios que já implementaram, que já têm ações de andamento, e, né, se inspirar nesses municípios. Agora, é claro que adequando à realidade local, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de copiar leis, copiar instrumentos, né, de outros municípios, e cada um tem sua própria realidade. Flávio, o que você diria que falta para o município de Vitória ter 100% do seu sistema de integridade, de compliance implementado, funcionando na sua melhor performance? Eu acho que a gente precisa trabalhar de forma sistêmica a nossa legislação. A gente vai fazer um grande apanhado da legislação municipal e integrá-la de forma sistêmica para fazer com que a questão da integridade seja trabalhada de forma transversal, né? E trabalhar essa questão da capilaridade em todas as secretarias. Então, hoje a gente já tem uma estrutura razoável, né? Mas ela está muito centrada nas chamadas secretarias meio, né? Controladoria, procuradoria, administração e fazenda. A gente precisa trazer para as secretarias fins, que é onde estão as maiores situações de risco, né? Onde o risco é maior. Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, Saúde, Educação. Então, a gente precisa promover a capilaridade desse sistema. Já existem algumas secretarias que estão mais integradas, mas ainda tem muitas que estão menos. Então, acho que capilarizar esse sistema, para que ele seja de fato um sistema, é o nosso maior desafio que está faltando. E o que você vê como uma ferramenta adequada, porque esse desafio de capilarização também acontece nas empresas, não só o fato de chegar até as pessoas finais e que elas possam executar o que nós pensamos, né, dentro dos códigos e das políticas, mas que elas entendam, acima de tudo, e que aquilo faça sentido para elas. Existem ferramentas ou metodologias que vocês estão contemplando nesse sentido? Como que funciona como você diria que é uma boa capilarização desse tema dentro da estrutura? Olha, uma boa capitalização. A gente trabalha a questão da inovação, né? A Vitória é uma cidade inteligente, assim, a gente está, né, discutindo isso. Vitória é uma smart city, está caminhando para ser uma cidade chique, né? Inteligente, humana, sustentável, está na busca para isso. Então, a questão da utilização das tecnologias ajuda bastante essa capitalização, os apps, né? Porque hoje você tem o canal de denúncia do app da prefeitura, né? Então qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento. Isso ajuda os servidores, mas falta, eu acho que essa questão de um treinamento mais efetivo, que eu acho que vai acontecer assim que a gente tiver com os instrumentos, né? Com as normas elaboradas todas, a gente precisa promover um grande treinamento, né? A capacitação em cada uma das secretarias, um diálogo mais próximo. Né? A gente precisa, acho que, fazer isso. É assim que a gente tiver com todos os instrumentos, a gente ir secretaria por secretaria e promover esse diálogo mais próximo, ouvindo também os desafios de cada uma, porque as realidades são distintas. Algumas secretarias estão, inclusive, localizadas fisicamente em locais diferentes, que enfrentam realidades diferentes. Umas têm problemas de segurança, outras têm, né, problemas diversos. A saúde tem muitas peculiaridades, por exemplo, nesse momento de pandemia. Então, cada uma com suas realidades, e aí é fazer esse processo de adequação, de customização, né, das nossas normas para a realidade de cada uma das secretarias. Eu acho que essa é uma questão importante. Muito bom. Eu adorei, assim, ver como você traz dicas práticas. Às vezes eu tenho conversas aqui que são mais filosóficas, são mais teóricas, e é muito bom quando nós podemos sair dessas, para mim são verdadeiras aulas, né? Dessas entrevistas com acionáveis. Eu sempre brinco com as pessoas com quem eu faço reuniões. Chegou a reunião, passou 1 hora já de reunião, tá bom, pessoal, e aí? O que a gente vai fazer e vai extrair disso? Então, eu agradeço muito pelas suas partilhas e eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, tanto para o público que está na administração pública, quanto na privada, sobre esses desafios, sobre a tua vivência e sobre como você enxerga a missão do compliance hoje no nosso país. Bom, primeiramente eu queria agradecer, Letícia, pela oportunidade. É sempre bom estar conversando sobre isso, né? Eu tenho falado sobre o compliance ambiental, compliance na administração pública, que são áreas, né, enfim, que agora voltam à tona, mas eu queria dizer que a gente está num momento de muita preocupação. A gente está num momento em que todo o trabalho feito até então
né, o trabalho feito pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, tudo aquilo que motivou a implementação do compliance, seja nas empresas, seja nas administrações públicas, está sendo colocado em xeque, está sendo, né, enfim, questionado. A gente corre o risco de ter a fragilização desses sistemas e também dessa cultura, dessa visão que está levando o Brasil a avançar. Então, a gente precisa segurar essa onda, a gente precisa impedir retrocessos, né? A gente não pode voltar a acreditar que o Brasil não tem jeito, porque eu estou na administração pública municipal há 17 anos e eu tenho muito a testemunhar do quanto já se avançou de lá para cá. Tá? Eu entrei numa época em que você tinha funcionário fantasma, você tinha, enfim, situações gravíssimas, nepotismo grave, cruzado. Hoje, muito já se avançou. Então, eu sou testemunha de que a gente pode e deve continuar tendo esperança. Enquanto a gente tiver esperança, a gente fica motivado para agir, né, a fazer. Existe um movimento muito forte de desconstrução de tudo isso que foi feito e da tentativa de derrubar a nossa motivação para continuar agindo. Né? Não podemos deixar isso acontecer. A gente tem que se manter firme e forte, continuar com os nossos propósitos, não deixar que interesses adversos, né, impeçam esse trabalho, porque ele é fundamental para o desenvolvimento do país. E aí não é só o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento social, é levar o Brasil para um outro patamar, né, de relacionamento e também de negócios. A gente não pode esquecer que as administrações públicas, elas são importantes, o compliance público é muito importante quando, por exemplo, investidores internacionais vão avaliar o risco Brasil. Quer dizer, quanto mais corrupção nas estruturas administrativas, maior o risco Brasil. Então, economia nacional, economia, né, internacional, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, está tudo interligado. E sem uma cultura, né, da integridade, da sustentabilidade, o nosso Brasil não avança. Né? Então, a gente precisa continuar trabalhando firme, sem esmorecer, para o avanço e o crescimento do nosso país. Excelente. Muito obrigada pelo compartilhamento das suas informações técnicas e por essa motivação, que nós sempre precisamos desse oxigênio para não deixar a peteca cair. Obrigada mesmo, foi um prazer. Espero que nos vejamos em breve aí nos eventos, né, em carne e osso. Pode contar comigo também para o que precisar, é sempre um prazer, viu? Igualmente, Letícia. Obrigada a todos. Obrigada, um beijo, até a próxima. Beijo, tchau.